etc. e tal. Mas qual que é a posição hoje para a família formada por pessoas do mesmo sexo, a família formada pela união homossexual, que é também chamada como união homoafetiva? Esse nome, união homoafetiva, essa nomenclatura foi criada pela desembargadora, hoje aposentada, Maria Berenice Dias, que é uma das grandes defensoras da proteção da família formada pela união entre pessoas do mesmo sexo. Essa família, gente, já está sendo reconhecida nos tribunais do Rio Grande do Sul. É verdade. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já reconhece a família formada por pessoas do mesmo sexo. Os outros tribunais ainda são muito tímidos nesse sentido. O Tribunal de São Paulo tem um relator agora, que é o desembargador Caetano da Graça, que deu um voto, mas foi voto vencido. Tem algumas decisões nos tribunais de Minas Gerais. E em outros estados do país tem uma ou outra coisa que está surgindo. A grande pergunta que pode cair numa prova e que qualquer pessoa quer saber, basicamente, é o seguinte: o que significa dizer que a união entre dois homens ou a união entre duas mulheres é uma família? Qual que é a importância disso, gente? Dizer que é uma família. É só colocar lá na casa, na porta assim da casa, em cima da porta da casa, aqui existe uma família? Não, não é só isso. Na verdade, essa distinção, ela envolve mais do que isso. Dizer que é família significa dizer que vai receber a proteção do direito de família. E recebendo a proteção do direito de família, um vai poder pedir alimentos para o outro, um vai ter direito à herança do outro, eles vão poder adotar uma criança conjuntamente, eles vão ter direito a um regime de bens, vai ter toda uma proteção que é diferenciada, que é a proteção para a família. Então, se os tribunais acabarem por decidir que é uma família, ela sai de uma ótica que era só como um contrato, uma relação entre duas pessoas, e passa a ser uma família, passa a receber uma ótica, uma proteção do direito de família. Nesses casos, se um deles morrer, dois homens vivem juntos há muito tempo, isso é uma família, se um deles morrer, o outro vai ter direito à herança. Se eles quiserem e brigarem, um vai poder pedir alimentos do outro, e a mesma coisa se forem duas mulheres, tá? E eventualmente vão poder adotar também. Já existem decisões de adoção pelo casal homossexual. Em Catanduva, em São Paulo, em Catanduva, no estado de São Paulo, existe decisão sobre a adoção do casal homossexual. Tem um casal que já adotou. No Rio Grande do Sul tem decisões nesse sentido. Então, a questão é bastante controvertida. O que eu responderia na prova? Essa é a minha pergunta. Se eu estou me preparando para uma prova da OAB, se eu estou me preparando para um concurso, o que é que eu devo responder? Você precisa ter muito cuidado. Precisa ter muito cuidado porque, como eu falei, a questão é controvertida e tem grande parte dos tribunais que ainda entende que, enquanto não houver uma reforma ao parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal, para tirar do texto união entre homem e mulher e colocar união entre pessoas do mesmo sexo, ou união entre duas pessoas, ou união entre um casal, tem um entendimento que diz que enquanto não tiver essa reforma, não tirar do texto homem e mulher, a família formada pela união estável é só a família formada por uma união entre homem e mulher. Esse é um entendimento bastante difundido. No Rio Grande do Sul, como eu disse, já entendem de outra forma, que pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade, deve-se reconhecer a família formada por pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque você protege a dignidade dessas pessoas, você garante a essas pessoas a liberdade de escolher como elas querem levar a sua vida, que isso é fundamental, e você também não discrimina os sexos. A Constituição é clara ao garantir o quê? Ao garantir a igualdade. Na verdade, ao proibir qualquer discriminação entre sexo, raça, credo ou cor. Então, a família entre pessoas do mesmo sexo, com base nesse princípio, deveria ser reconhecida. O que você tem que ter é discernimento. Se você está fazendo uma prova-teste e cair aquela questão muito voltada para a prova-teste, muito positivista, vão colocar o texto constitucional, daí o melhor é você ir para o texto constitucional e dizer que tem que ter o homem e a mulher. Agora, se você reparar que é uma questão mais aberta, que tem uma maleabilidade, uma questão escrita, oral, uma prova oral, ou até mesmo a prova-teste, em que eles abram essa possibilidade de princípios constitucionais, etc., daí dá para dizer, já tem um precedente no STJ dizendo que é possível existir, em tese, uma família formada por pessoas do mesmo sexo, dois homens ou duas mulheres. Então, a minha dica aí seria a seguinte: se a prova é positivista, você vê lá que só estão copiando
a Constituição coloca homem e mulher. Agora, se falar em tribunal, em entendimento tal, coloca que é possível sim se reconhecer uma união entre pessoas do mesmo sexo. Eu, particularmente, acho que tem que reconhecer para acabar com a discriminação, porque a família é mais do que a distinção entre sexos. A família está fundada em afeto, em solidariedade, em objetivo comum, em dignidade da pessoa humana. Eu acho que tem que reconhecer, mas quem está fazendo uma prova tem que tomar esse cuidado. E o que mais, gente? O que mais a gente pode falar da Constituição Federal que é importante nesse tempo que a gente tem aqui hoje? A gente tem que falar, primeiro, da igualdade entre homem e mulher, porque o Código Antigo trazia uma discriminação com relação à mulher. O marido era quem mandava em tudo. O marido era o chefe da sociedade conjugal, o marido era quem fixava o domicílio do casal, o marido era quem administrava os bens do casal, e a mulher, ela só ouvia e dizia sim, senhor. Com a Constituição Federal de 88, se consolidou o princípio da igualdade de sexos. E está bem claro no artigo 226 que homem e mulher têm os mesmos direitos e os mesmos deveres na sociedade conjugal. Então não pode ter discriminação entre homem e mulher. Além disso, cabe a eles planejar a família. O planejamento familiar é feito pelo homem e pela mulher. O Estado não deve planejar o que eu vou fazer da minha família. Quem tem que planejar é quem está na família, tá certo? Então é livre esse planejamento. Outro ponto bastante importante diz respeito à filiação. O que é isso, João? É o seguinte, filiação, antigamente, antes da Constituição, como eu falei para vocês, tinha uma discriminação muito grande entre os filhos. O Código Civil fazia um tratamento altamente discriminatório entre os filhos havidos do casamento e os filhos fora do casamento. Que discriminação? Basicamente era o seguinte, filho havido do casamento era chamado de filho legítimo. Eles tinham todos os direitos. E os outros filhos, aqueles filhos que não eram havidos pelo casamento, eram os filhos ilegítimos. Esses, coitados, basicamente não tinham nenhum direito, ou tinham os direitos bastante reduzidos. Com a Constituição Federal de 88, não pode haver distinção entre filhos. É o princípio da igualdade da filiação. Não pode haver distinção entre filhos. O que significa isso? Significa que filho é sempre filho, qualquer que seja a sua origem. Então, se o sujeito está casado, tem um filho do casamento, mas tem uma outra mulher fora desse casamento, tem um filho com essa outra mulher, esses dois filhos têm os mesmos direitos sobre a herança dele, direito de alimentos, têm os mesmos direitos. Pouco importa que um seja filho de pais casados e o outro seja filho de um pai descasado, seja filho de uma relação que é a látria do casamento, seja filho de uma relação concubinária, seja filho de uma outra relação. Isso pouco importa. Ele é filho? É, então não pode haver discriminação. Sejam os filhos havidos do casamento, sejam os filhos havidos fora do casamento, sejam também os filhos havidos por adoção. Filho havido por adoção é filho. Não pode mais ter distinção entre filhos. Os filhos têm os mesmos direitos, os filhos têm os mesmos deveres, qualquer que seja a sua origem. E ao falar em origem, é importante a gente lembrar que a origem hoje ela pode ser vária. Eu posso ter filhos havidos de uma relação matrimonial, filhos do casamento, eu posso ter filhos havidos de uma união estável, eu posso ter filhos havidos de uma relação que não é matrimonial e nem de uma união estável. O namoro, dois namorados tiveram uma relação sexual, a moça engravidou, o pai sumiu, não quer saber e tal, é filho, tem os mesmos direitos, vai lá e entra com uma ação de investigação de paternidade. Para quê? Para registrar esse filho em nome do verdadeiro pai, do namorado, e fazer com que ele assuma as suas responsabilidades, porque é um absurdo não assumir responsabilidade com o filho, e ele tem que assumir, registra, começa a pagar alimentos, dá educação, dá estudo, honre a sua qualidade de pai, responda por isso. Agora, com o avanço da engenharia genética, a gente tem outras formas de filiação, existem duas que podem cair na prova de vocês. Existe o quê, João? Existe a filiação decorrente de uma fecundação assistida, de uma reprodução assistida. Essa reprodução assistida pode ser homóloga ou pode ser heteróloga. Como é que é? Ela pode ser homóloga ou heteróloga. O que é homóloga? Homóloga é a reprodução assistida feita com o sêmen do próprio marido.
Na verdade, o marido não é estéril, mas por algum motivo ele